Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio da vida da Esther Siqueira. E, gente, esses episódios estão emocionantes, né? Não, Esther? É isso aí, vamos para mais uma jornada, né? E o que vem por aí agora? O que vem, quem assistiu o episódio passado sabe muito bem o que vem, que a gente tá doidinho para saber aqui como que a história se desenrolou. Terminamos, né, com uma interrogação imensa. Uma interrogação, será que o ex-marido da Esther foi lá conversar com a família e contar tudo que estava acontecendo? Conta tudo, Esther, pra gente. Será que o pai dos meus filhos fez o que eu pedi ou não, hein? É isso, será que ele fez? Gente, foi tenso, foi a condição que eu coloquei, né, para assinar a documentação, uma vez que ele já tinha acionado advogados e tudo. Eu coloquei essa condição de que ele expusesse para minha família, para a família dele, para os nossos filhos, o que era importante e o que ele decidiu. E por qual motivo ele havia tomado aquela decisão, né? Eu pedi a ele que isso fosse muito claro, que era uma decisão que estava sendo tomada por ele e não por mim, que eu havia escolhido respeitar a decisão que ele estava fazendo, porém em nenhum momento foi a escolha da Esther sobre aquele assunto. E aí é legal lembrar o que a Esther falou, né, desde o episódio anterior, que achei muito sensato esse ponto de vista, porque quando houve o casamento, as pessoas queridas estavam ali para abençoar, para estender a mão, para participar daquele momento tão especial. E que agora no rompimento, e que essas mesmas pessoas tão importantes para vocês também fizessem parte e soubessem o que estava acontecendo. Achei isso muito sensato da sua parte. E desde que eu fiz a oração pedindo Deus direcionamento, né? Então, assim, essas direções foram descendo no meu coração. E eu ia executando elas conforme eu ia sentindo o que fazer naquele momento. E passaram-se alguns meses, inclusive, sem que ele fizesse essa ação. Né? Demorou. Chegou a passar, acho que 30 dias passou. Demorou. E quando ele voltou a entrar em contato novamente, falei, estou aguardando aquela posição, né, que eu pedi sobre a conversa com a família e a gente dá continuidade em tudo. Até lá eu não vou mover, não farei nada a respeito. E ele sempre falando que tinha pressa em assinar o documento, precisava fazer logo, tinha urgência e eu não conseguia compreender aquilo, o motivo daquela urgência, né? Sim. E eu falei, ok, se é tão urgente, faz o que eu pedi e tá tudo certo, né? Exato. Mantive na posição no que eu estava sentindo que era o que deveria ser feito. E isso veio a acontecer. Aconteceu depois de 30 dias, nós reunimos primeiramente com a minha família, certo. Né? A gente reuniu com a minha família. Você não tinha contado até então, Esther? Eu não havia contado. Eu entrei em contato com a minha família através do grupo nosso de família. Falei, eu e o pai dos meus filhos temos um comunicado importante a ser feito e eu peço que vocês compareçam em casa no dia tal hora, todos podem estar presentes. Nisso compareceram os cunhados, as cunhadas, os irmãos e as minhas irmãs e a minha mãe, porque o meu pai já é falecido, Sim. Né? Os meus filhos não participaram dessa reunião. Certo. Quem participou foi só a família mesmo e a gente se Dos assentou. Adultos. Isso, a gente se assentou ali na mesa e eu falei para ele, a palavra é sua, né? Eu vou estar aqui acompanhando e você pode tomar a palavra e falar o que você tem a falar. Então, assim, a minha família ficou sabendo tudo no momento mesmo e através da boca dele. Porque eu não havia informado nada. Então, assim, o mesmo choque e impacto que eu sofri no dia ali que eu estava na lavanderia, que ele falou, não há nada que possa ser feito, eu estou indo embora, a minha família sofreu nesse dia. Com certeza, não tenho dúvidas, porque para eles também foi de uma vez, né? Assim foi de uma vez. Para você. Da mesma forma que eu não esperava, a minha família também não esperava tal ação. E por qual motivo que eles não esperavam? Porque o nosso casamento, ele em nenhum momento houve indícios de que isso viria a acontecer em algum momento. Não havia, né? Então, quando eu falo para vocês assim, eu, Esther, fui pega 100% de surpresa, é real. E não foi só eu, a minha família, a família dele,
os membros da igreja. Todas as pessoas, né? Todas as pessoas foram pegas 100% de surpresa. Porque você imagina aquela casa, aquela família, aquele casal, que inclusive eram inspiração para muitos outros. Para jovens, inspiração para sobrinhos, sobrinhas. Era o meu casamento. Sim. Então, assim, eu usei esse termo num episódio passado, foi a tortada na cara. Sim. Né? Esther, e aí quando ele contou para sua família, né, que teve esse momento, ele conseguiu dizer o todo necessário, tudo que era preciso, o que vocês haviam combinado, foi feito como você tinha pedido? Nesse dia foi feito exatamente como nós havíamos conversado. Eu falei, você vai expressar o motivo, o que é que aconteceu durante 18 anos do nosso casamento, que nem eu sabia. Então você vai ser claro com eles. Você vai contar quem foi o homem, quem foi o pai dos meus filhos, o que te levou a tomar essa decisão de deixar sua esposa, deixar os seus filhos e viver uma outra vida. Você vai ser claro com eles como você está sendo aqui comigo. E ele realmente falou. Eu pensava que ele havia falado tudo, mas a vida é cheia de surpresa, ainda tinha mais surpresas que eu não imaginava. Porém, até então, ali no momento com a família, foi falado tudo. Entendi. O que ele quis, né, dizer, e aí que depois veio à tona outras situações, exato, né, que e aí você foi entendendo melhor. E aí, como você se sentiu nesse dia com a família, Esther? Porque imagino que eles devem ter tido um baque grande, né, assim como o seu. Como é que foi para você? A minha família, eles ficaram... alguns ficaram irritados, alguns choraram, outros falaram, eu jamais imaginava isso de você. Outros acharam desnecessário fazer essa reunião. Olha só. E eu falei bem assim na reunião, eu falei, olha, o que vocês acham ou não é de vocês, porém, para mim, essa ação é muito importante. Isso. E o que está acontecendo dentro da minha casa é algo desesperador e vocês são a minha família. Vocês são meu esteio, né? Não tem mais recurso, não tem mais retorno, nós estamos simplesmente informando, até para que vocês saibam como me apoiar daqui para frente. E saibam tudo que você está passando. E saibam por tudo que eu estou passando, eu guardei isso até aqui, porém daqui para frente eu vou precisar sim de vocês, a família, eu vou precisar do apoio de vocês. E o objetivo em nenhum momento é denegrir a imagem do pai dos meus filhos. Eu ainda falei para eles na mesa. Eu falei, o objetivo aqui não é esse. O único objetivo é, vocês vão saber pela fonte, por qual motivo esse casamento ruiu. Por qual motivo para que quando acabou. Pessoas vierem falar A ou B, vocês saberem como posicionar e responder, e vocês saberem da fonte o que foi que aconteceu. O que de fato isso aconteceu. É né? importante. Sim. Porque, afinal de contas, são 18 anos, não é 18 dias. Sim, e eu não quero ninguém falando A, B ou C diferente do que realmente aconteceu. Sim. Eu achei muito sensato. Então, essa foi a parte que falou com a minha família, né? E, sequencialmente, a gente já falou com a família dele também. Porque sim. Foram momentos diferentes, sim, né? Com certeza. E hoje eu ainda me refiro ao meu sogro, já é falecido, né? Mas ele estava vivo quando teve a conversa, fez essa reunião, falamos tudo para eles, o impacto foi o mesmo. Como é que foi? Isso que eu ia perguntar. Apesar de que ele já havia ido na frente e feito uma cama, sabe quando a pessoa informa primeiro e informa meio que do jeito que ele acha necessário? Com a família dele, então, né? Ele foi na frente, fez ali meio que uma preparação, para na hora que realmente fosse contada a história, ficassem meio que do lado dele. Sim. E isso foi claro, foi nítido. Porém, até aí tudo bem, porque para mim o que era importante?
que as pessoas compreendessem que essa decisão foi tomada unicamente Por ele. por ele. É isso que eu queria saber, se isso havia ficado claro para a família dele, mesmo diante dessa preparação que ele fez, essa mensagem que a decisão foi dele, foi clara para eles. Essa mensagem foi clara por qual motivo? Depois de ele relatar tudo o que estava acontecendo, eu, como estava junto, eu falei, eu quero que vocês compreendam que o nosso casamento teve altos e baixos, como todo relacionamento. Sim. Porém, eu como esposa, como mãe dos filhos, em nenhum momento coloquei para fora de casa ou pedi o divórcio ou pedi para que saísse. Pelo contrário. Perguntei o que poderia ser feito para que não viesse a romper esse casamento de 18 anos e ele me disse, não há o que ser feito. Pronto. Então, eu deixei isso muito claro, falei, essa é uma decisão dele, unicamente dele, e eu não tenho escolha. Tudo que eu posso fazer é olhar de frente, respeitar a decisão, apesar de não concordar, porém respeitar essa decisão, mas é uma decisão dele. Então, esse posicionamento que para mim, Esther, era muito importante, porque quando eu estive ali frente ao altar, vocês vão se lembrar que eu falei que eu segui todas as regras da religião, eu cumpri com todos os princípios bíblicos. Sim. E um deles, para mim, muito valorosos, é a bênção, né? Que nós aprendemos ali na religião, que o que Deus liga na terra, ele liga também no céu. Sim, é o casamento em si, né? Exato. Então, assim, esses valores, para mim, eles foram construídos sobre bases muito fortes. E quando eu vi tudo isso sendo desmoronado, quando eu vi tudo isso rompendo diante dos meus olhos, eu falei, não é assim, as coisas não simplesmente acabam assim. Existe família, existe igreja, existe um legado atrás disso tudo. Um laço, né, que foi feito ali por muitas partes envolvidas. A gente não decide casar muitas vezes e vai lá só os dois e se casam. Não, a gente chama, a gente convida todo o grupo ali de pessoas da família, amigos ao nosso redor. Então, por isso que eu falo, eu achei muito sensato esse pedido seu, né? Exatamente. E aí, assim, onde o desenvolvimento emocional, que eu falo que é muito importante a gente ter isso na nossa vida, onde foi que o desenvolvimento emocional veio muito forte para mim, Esther, e eu parei diante da situação, dissociada, e falei assim, tudo bem, o seu valor mais forte é o casamento, né? É Deus e casamento, e até que a morte o separe. Esse valor é seu. Sim. Porém, qual é o valor do outro? Aí. E aí? Você vai respeitar o valor do outro? Até onde vai? Até onde você consegue respeitar a decisão do outro, por mais que ela vá ao contrário do que você acredita, do que você crê, do que você carrega com você. Porque aqui houve um conflito de valor gigante. Teve, né? Claramente. E eu precisei olhar para isso de frente e falar, tudo bem, o valor é seu. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer sobre isso agora? Porque o valor dele, em algum momento aqui, mudou, alterou. E aí? Então, essas balanças que eu falo, que a parte espiritual e o desenvolvimento emocional, quando você traz ambos junto, elas equilibram. E sustentam. Porque o que acontece? Muitas pessoas confundem a questão religião com o preparo emocional, né? Com o desenvolvimento emocional. Quando eu falo confundem questão religião, é assim, eu já vi muitas mulheres padecerem dentro de relacionamentos por não entender que o valor daquela pessoa é diferente dela. Por não ter clareza da situação, né? E vice-versa, tanto mulheres quanto homens se veem obrigados a carregar certas coisas até o fim, porque não é até que a morte os separe, e eu tenho que ficar aqui até que a morte os separe. E não entendem o que está acontecendo ali, né? Não tem uma visão ampla. Entende? Então, assim, quando eu vi a questão de valores ali em choque, e depois dessa oração eu entendi que Deus falou, eu te dei e eu tomei, o seu caminho aqui agora segue diferente, isso me permitiu ver a diferença de respeitar o valor do outro e seguir com o que era meu, seguir com o meu valor. Então, foi desafiador,
Ele expressou para a família dele também tudo. E aí teve esse Eles momento. compreenderam, porém houve uma resistência. Uma resistência para aceitar? Houve uma resistência para aceitar e até para compreender, sabe? Eu percebi julgamentos Sobre ele? julgamentos sobre mim, sobre você? comportamentos meus, E assim, eu entendo que é deles, né? A gente respeita, porém Você tem a sua consciência tranquila. eu tenho a minha consciência limpa, na verdade, né? Diante do que eu fiz durante 18 anos. Porém, o que é mais desafiador é você expressar exatamente o que aconteceu e você ainda perceber que as pessoas levantam bandeira, né? Numa hora que você deveria pelo menos ficar neutro. Sim. Mas aí é o que você já mencionou aqui. O que o outro pensa é do outro, não é seu. E a gente não tem absoluto controle sobre isso. Não temos nada que a gente possa fazer. Exato. Né? Enquanto você está com a sua consciência limpa, você executou as tarefas, atividades, as ações que você entendeu que eram necessárias. Você sabe da história que vocês viveram? O que o outro pensa, o que ele acha. E aí, assim, a gente expressou tudo, falou. Eu lembro que, né, minha sogra, foi motivo de muita tristeza, porque... Sem dúvida, né? O nosso relacionamento foi algo que eles fizeram muito gosto, algo que eles oraram muito para isso, né? E quando veio a dar certo, foi motivo de alegria, de felicidade. Então, assim, houve muita tristeza nesse momento. E eu falei para eles, não tem mais retorno, ele já está a decisão tomada e nós estamos só informando, eu não sei o que será daqui para frente, porém a decisão é essa. E aí nós voltamos e aí chegou o momento de falar para os filhos, né? Porque até então os filhos ainda não sabiam. Não sabiam de nada. E como é que foi com os filhos, Esther? Chegou o momento de falar para eles que são as pecinhas, né, mais importantes da minha vida. Né? Os frutos. E eu acredito que nada acontece por acaso. E a gente fez um jantar aqui um dia e ele foi falar para eles o que estava acontecendo, né? Não contamos detalhes, porque são crianças. Sim. Vocês combinaram tudo antes? Eu conversei antes, falei, eu quero que use uma linguagem com eles que eles realmente compreendam. Mais leve. E que fique claro para eles que a decisão é sua. Isso é importante, que eles compreendam que essa decisão partiu do papai e não da mamãe. Então, ele assentou, conversou com eles, eu percebi que eles não entenderam muito. Ficaram muito calados. Sim. Muito quietos, assim, porém ouviram. E ele deu essa notícia para eles, falou, o papai a partir de hoje não mora mais nessa casa, o papai tem outra casa, agora vocês vão ter 2 casas. E eu ali, gente, assistindo tudo isso. Dilacerada. Com o coração aqui na mão. E falando, mais fácil que tem que ser feito, né? Deus já te mandou seguir em frente. Seguir em frente e fazer o que tem que ser feito. E ele passou essa informação para eles, entrou no carro, foi embora. E eu fiquei com os dias seguintes aqui, né? Eu e os meninos. E Deus. E sem saber o que fazer. Mais uma vez, né? Porque aí cada ação ela vai desenrolando questões e sentimentos, né? Ali que a resposta não é tão clara assim. Deus te deu um caminho, mas isso tudo vai se mexendo dentro de você, Deus te dá o caminho, mas você tem o processo a ser seguido, muito pessoal, né? Você tem a jornada a ser feita, né? E tudo envolve emoção, a cada ação feita, né? Eu fico imaginando que essa com os filhos talvez tenha sido um momento mais difícil, assim, depois do que quando ele saiu, né? Porque dói. Né? Sim, porque aí depois que ele falou com os meninos, Você ainda precisou conversar com eles, imagino, com certeza, né? Até aí, nele falar tudo isso para todo mundo, o que ele falava para mim é assim, eu estou sozinho. E eu pensava assim, bom, se até aí tá sozinho, né, tudo bem, e não vai ser tanta confusão para as crianças. Mas o processo para ele foi desenrolando tão rápido, já estava tão decidido e tudo, que quando eu menos percebi,
ele já tinha colocado meus 2 filhos dentro da casa junto com ele e com a outra pessoa, sem me avisar, sem falar nada. E aí eu falei, como assim você já colocou meus filhos diante de outra pessoa sem me falar nada? Eu nem preparei as crianças para tal coisa, a mente deles não estão preparadas ainda para ver tal cena. Isso. Sabe? Então, assim, imaturo, né? Então, assim, já foi tirando de um processo e já colocando em outro, e eu tendo que me virar ali dentro da situação. Com as emoções deles também, né? Com as emoções dos meninos. E eu lembro de um dia um dos meninos chegar em casa chorando bastante e perguntar, mamãe, por que o papai tá com outra pessoa? Por que isso tá acontecendo? E aí eu peguei e falei para eles, né? Aí sentei com eles. E fui falar, aí nessa hora a programação ajuda muito. Isso dói. Ajuda muito a gente. Eu sentei com eles e fui falar com eles na linguagem deles. Na linguagem que criança compreende. Infantil. E aí eu assentei, lembro que eu assentei um de um lado, o outro do outro. E falei, olha, lembra aquela conversa que o papai teve com vocês aqui na mesa? Que o papai decidiu sair de casa e que ele vai continuar sendo papai de vocês, mas que ele não tem mais nenhum sentimento pela mamãe, não gosta mais da mamãe e que por isso ele decidiu ir para outra casa. Lembra dessa conversa? E que dor falar isso, né? E eles falavam, eu lembro, mas o papai tá com outra pessoa. Aí eu falei, então, geralmente, quando a gente deixa de gostar de uma pessoa, a gente começa a se envolver com outra. Eu falei, e o que aconteceu com o papai foi isso. O papai deixou de gostar da mamãe e começou a gostar de outra pessoa. E já está convivendo com outra pessoa. Esther, que difícil, meu Deus. Então eu tive que ficar do lado de cá, falando com as crianças, desse jeito que eu estou falando aqui. Sem mostrar choro, sem mostrar desespero. Engolindo. Falando na linguagem deles. Por qual motivo? Porque ele não deu tempo nem para as crianças entender a saída dele de casa. E absorver, né? E absorver, não. É assim, ele saiu num dia, já apresentou no outro, que já estava com outra pessoa e já vivendo com outra pessoa. Foi tão rápido assim? E eu, dentro desse bolo, a hora que eu parava e pensava, falava assim, eu preciso cuidar das minhas crianças, da cabecinha delas. É claro, é o mais valioso que você tem na vida. Eu preciso olhar para eles. Então, eu me posicionei e aí usei a linguagem para eles. Eu falei assim, imagina que você tem um coleguinha que você gosta muito e que você vai todos os dias para a escola e todos os dias você tá com aquele coleguinha. Você vê todos os dias aquele coleguinha e você brinca, você gosta de estar com aquele colega. Mas um belo dia aquele colega faz algo com você tão ruim que ele te machuca. Que ele te magoa. E aí aquele coleguinha te magoou tanto que você decide não continuar amigo mais daquele colega. Você toma a decisão de, a partir de hoje, eu não sou mais o seu amigo. Isso. Eu não vou brigar com você, eu não vou fazer nada ruim com você, porém eu não sou o seu amigo mais. Eu vou me afastar. Eu vou me afastar. Eu falei, então foi isso que aconteceu com o papai e a mamãe. E aí quando a gente se afasta, a gente começa a estar junto com outra pessoa. Se aproximar de outras pessoas, né? E foi isso que aconteceu. Por isso o papai está vivendo com outra pessoa. Porque com a mamãe viveu 18 anos, mas chegou um momento que não dá mais para ficar junto. O papai escolheu não ficar junto mais com a mamãe. Então, nessa linguagem com eles, porque eu estava muito preocupada da como forma como eles iriam absorver tudo isso. Né? Natural. E aí eu usei até a linguagem assim, agora vocês têm 2 casas. Como um ponto, assim, entre aspas, positivo, né, Esther? Positivo, porque a todo momento eu pensava assim, como fazer com que o impacto para eles seja o mais leve possível. Seja o mais leve possível. Né? Que não tenha dor envolvida. E que para que eles entendam. Então, assim, eu fui muito clara com eles no sentido assim, se vocês perguntar para mamãe, a senhora tá feliz com tudo que está acontecendo? A mamãe não vai mentir, a mamãe não tá feliz. A mamãe não queria que o papai tivesse saído de casa. A mamãe não tá feliz de o papai estar com outra pessoa. Porém, a mamãe está respeitando as escolhas que o papai fez. E a mamãe escolheu
seguir a vida junto com vocês da melhor forma que a mamãe conseguir. Nossa, Essa foi a linguagem que eu estava falando com eles. Falei, então a partir de agora, o que a mamãe espera que aconteça? Quando vocês estiverem em outra casa, que vocês aproveitem de tudo que acontecer lá. Que vocês sejam felizes, que vocês aproveitem o papai, porque ele vai ser papai de vocês a vida toda. Ele jamais vai deixar de ser papai. E vocês vão falar para a mamãe somente se não respeitarem vocês e se fizerem algo ruim com vocês. Aí vocês vão contar para a mamãe. Mas do contrário, é duas casas. Tá aqui com a mamãe, vai ser feliz com a mamãe aqui, vamos aproveitar aqui. Tá na casa do papai agora, que é outra casa, vai aproveitar com o papai. Essa é a nossa nova vida. E assim, gente, foi tudo muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido e eu tendo que falar isso para eles, assim, nesse equilíbrio. Com força. Mostrando essa estrutura para eles e ali por dentro meu coração tava Dilacerado, só né? Deus sabe Apertadinho. como. E aí a cada ação que eu tinha, o que eu fazia? Eu ia lá Deus. e orava. Falava, Senhor, confirma. Faz descer no coração dos meninos, acalma eles, dá clareza para que eles entendam e continua me guiando, continua me direcionando. Aí a ação seguinte que eu já fui, já arrumei uma psicóloga para colocar os meninos já. Falei, é importante cuidar da mentalidade dessas crianças. Então, assim, o meu olhar a todo momento foi para a execução dos próximos passos, o que eu tenho que fazer, Sim. tarefa. Que é o seu perfil, né? A gente já entendeu um pouquinho de E que como é o você que a gente funciona. aprende nos desenvolvimentos, Sim. né? Eu ia puxar para isso também. E assim, com clareza, né? Assim, não temos dúvida, eu aqui ouvindo, e eu tenho certeza que quem está lá em casa também ouvindo, por tudo que a gente sabe da sua caminhada na PNL, o quanto isso te fortaleceu e foi necessário, muito. imprescindível nessa etapa, né? Foi imprescindível por qual motivo? Eu olhei mais quando eu entendi assim, não tem mais solução. Agora é você fazer o que tem que ser feito. Eu dissociei do que estava acontecendo e saí do emocional e fui para o racional. E é isso aí que é uma das coisas mais difíceis E, de serem gente, feitas. você só consegue fazer isso se tiver capacitação, se tiver desenvolvimento emocional. Programação neurolinguística, ela te dá justamente isso. Você olhar para situações, dissociar dela, sair da emoção, ir para o racional e tomar as decisões consciente. Quando a gente fala dissociar, não quer dizer que você não está vivendo o processo. Não, você mudar vive o o olhar. Processo, porém fazendo o que deve ser feito. Muda o ponto de vista, né? A gente já conversou sobre isso aqui, acho que a gente já falou que é como se você estivesse ali na situação e dissociar, você sobe no helicóptero e olha de cima. O que está acontecendo aqui? Você vê e consegue criticar e racionalizar melhor do que tá ali dentro da emoção da situação, né? E aí, assim, como com essa bagagem imensa de desenvolvimento emocional, eu compreendo a importância da figura paterna e materna na vida das crianças. Em nenhum momento, independente do que aconteça, do que aconteceu, em nenhum momento essa figura paterna foi denegrida ou desrespeitada ou diminuída. Por você, né? Então, a todo momento, a conversa com as crianças foi assim, aconteceu, a mamãe não teve como controlar isso, isso não é culpa nem responsabilidade da mamãe ou de vocês, nós estamos simplesmente respeitando a decisão do outro. A decisão do papai não é a mesma da mamãe, porém a mamãe escolheu respeitar e é a mesma coisa que vocês também vão fazer. O olhar de vocês para o papai é sempre o meu papai. É o que ele sempre vai ser para vocês. Tão importante isso, né? Então, assim, essa conversa com eles foi muito clara, né? E omitir informações que eles não fazia sentido, não iriam entender. Porém, o máximo de clareza de informações para a idade deles, eu passei para que eles ficassem conscientes e para que realmente visse que a mãe estava no controle da situação, no sentido assim, a mamãe não vai morrer por causa disso. Ou que não está assim apavorada, né? Passar ali pelo menos um mínimo de segurança para eles diante de uma situação tão adversa. E aí, assim, levei eles para acompanhamento com a psicóloga, né? Como psicóloga, eu sei a importância disso. Isso. Levei eles para esse acompanhamento. E na conversa com ela mesmo trouxe, né, os relatos. Ela falou: Esther, pode ficar tranquila.
seus meninos estão muito bem, apesar da situação. O que eles trazem aqui é que eles estão entendendo o processo como ele realmente é. E Sem eles distorções, estão né? assim por ver como você está. Olha só. É tão Então bom isso ouvir dá isso, muito né? orgulho na gente. Muito. Por qual motivo? E é experiência para vocês, porque o que a gente mais vê em casos de divórcio é o quê? É os pais colocando os filhos no meio do problema, né? Sim, e que não tem nada a ver, né? E são crianças, né, gente? Criança não tem responsabilidade de Nenhuma. nada. Nenhuma. Então, assim, isso me deixou... Nossa, te trouxe uma resposta muito boa, né? Pô, estou indo no caminho certo, estou fazendo a coisa certa, né? Exatamente. Esther, e eu sei também que teve um momento em que os seus filhos, você levou, né, eles para que fizessem os treinamentos de desenvolvimento Sim. emocional, né? Focados em programação neurolinguística para crianças, Para né? crianças. E ajudou assim, também, né? Com certeza. Nosso Deus, gente, é maravilhoso. É maravilhoso porque Eu acho que a gente não tinha falado disso aqui ainda, que Não. existem os treinamentos para crianças, né? existe a programação neurolinguística para criança a partir de 6 anos de idade, já pode fazer, e traz para eles uma maturidade na comunicação, Que legal. tanto na comunicação deles com você, quanto para receber a informação. E assim, nesse processo todo, eu vi uma maturidade neles que, pela idade, não era para ter. Surpreendente, né? E eu percebo que essa maturidade veio com os desenvolvimentos também. Muito bom. Nos dois, tanto no mais novo quanto na mais velha, assim, e são treinamentos rápidos e eficazes. Eles fizeram antes do divórcio? Fizeram ou depois? antes, Fizeram antes. fizeram Olha antes. que legal, né? Fizeram o quê? Uns 2 anos antes. Ah, que bom. Então, assim, com certeza eles já tinham ali um preparo emocional melhor, Exato, né, para lidar com tudo que estava acontecendo do que se não tivessem feito o Exato, tanto treinamento. que quando eles foram para terapia, né, com a psicóloga, ela falou, não, os seus filhos têm uma maturidade que não é da idade deles. Olha só. E é isso que a PNL faz, né? Ela amadurece a criança, a linguagem, a comunicação, o entendimento dela. Sim. Então, assim, é fantástico. E essa caminhada, essa mesma jornada que eu comecei a acessar ela já depois dos 30, com certeza eles vão seguir nela a partir de já, né? Já começam com isso desde pequenos, né? Esther, a formação em programação neurolinguística em qualquer idade faz muita diferença e eu tenho certeza que isso foi algo que facilitou o entendimento ali de seus filhos, né? Como você disse, a psicóloga falou que eles estavam no estágio já a maturidade deles estavam além da idade, né? E eu sempre vou reforçar isso. Passar por tudo que eu passei, eu não teria conseguido se, primeiro, não fosse a minha fé, e segundo, não fosse os desenvolvimentos e as capacitações emocionais que eu fiz anos antes. Sim. Então, assim, você quer vencer, eu falo isso com toda assertividade, com toda confiança, você quer vencer qualquer processo que você está passando na sua vida, se desenvolva emocionalmente. Não confunda religião, que Deus vai me livrar disso, Deus vai me tirar disso, Deus vai. Porém, se você tiver os caminhos que Deus te mostra para seguir, você vai sair com muito mais facilidade e com saúde. Sim, porque muitas vezes a gente até sai, mas sai sem saúde emocional. Sai doente, né? Sem saúde mental, sai física. Doente. E sem necessidade, porque hoje é um caminho que você sabe que é de cura. Exatamente, né? Exatamente. E o que você já falou aqui várias vezes, né? Mente e corpo formam um só sistema. Então, se a mente está confusa, a mente está bagunçada, a gente vai adoecendo, a gente sabe que isso acontece, não é novidade pra porque ninguém. assim, o que foi nesse processo, quando eu entendi assim, Esther, não tem mais o que fazer, e Deus veio e falou para mim, não é negócio seu mais, agora é comigo. Eu, como ser humano, eu precisei olhar para a situação da minha vida e falar, e agora? O que eu vou fazer sobre isso? E isso aí já foi um desenvolvimento emocional muito forte. Isso já é um desenvolvimento. Sim. Porque nessa altura você já está completamente perdido, chorando muito. Poderia estar em desespero. Exato, poderia estar em pânico, em desespero, que é o que a gente mais vê. Isso. O fato de você direcionar essa pergunta para você, olhando para sua vida e falar, o que eu vou fazer sobre tudo isso que está acontecendo aqui agora na minha vida?
Isso já é um Com desenvolvimento. certeza. E ter sanidade, né, para pensar e raciocinar Então, isso. assim, é as perguntas certas na hora certa, né? Exato, exatamente. Não tem dúvida o quanto isso é importante. Mas então, Esther, olha, fazendo aqui uma retomada, né? Você pediu para que a conversa com as famílias fosse feita. Sim, isso era Isso era inegociável, né? inegociável, as conversas foram feitas, a conversa com os filhos também foi feita. E aí, o divórcio foi assinado? E aí foi feito todo o processo, né? Ele realmente conversou e ele já havia acionado os advogados da parte dele e já mandado lá todo o acordo, como vai ser tudo, e assina, porque eu preciso que assina rápido, eu não tenho muito tempo, e colocando muita pressão, né? E colocando muita pressão e ler logo, tipo, ele mandava num dia as coisas, já queria que eu lesse no mesmo dia. E quanto mais você imaginar de pressão, triplica. Nossa. Tava muito sob pressão. E aí, o que eu fazia? Eu falava, meu Deus, eu não posso tomar nenhuma decisão sob pressão. E ainda mais sozinha, num momento que você nunca viveu, né? E os advogados são esses, e já lê, assina, e eu respirei e falei, não, calma aí, não é assim que vai funcionar. E aí eu fui fazendo a minha caminhada, né? Eu fui em busca dos meus advogados, eu fui em busca de me informar, eu fui em busca de entender quais são os direitos como esposa, como mulher, quais são os seus direitos, o que eu preciso fazer, independente da pressão que vinha do outro lado. Porque não faltou. Não faltou pressão o tempo inteiro. E assim, tinha acesso na casa todo o tempo ainda, né? E eu fui atrás de me informar quais eram os passos, o que era direito meu, o que não era direito meu, porque até então, imagina, eu não sabia nada de nada. E até isso eu Tudo orei e muito falei, novo. Senhor, encaminha tudo no meu caminho, o profissional que vai me ajudar, as pessoas que vai estar comigo nessa jornada, o Senhor encaminha tudo, porque eu não conheço nada, não conheço ninguém, não sei por onde começar. Precisa de um apoio ali que seja, né, o seu esteio mesmo. Né? E aí Deus foi encaminhando tudo, as informações que eu precisava, eu obtive todas as informações, né? Perfeito. E aí durante esse processo todo, eu só fui vendo as ações dele do outro lado, porque aí eu falo assim, a pessoa que você conviveu por tantos anos se torna outra, né? Transforma. De repente eu cheguei para entrar na empresa, eu já não entrava mais na empresa. Aconteceu isso também? Acesso bloqueado, não entra mais. Todos os grupos de família, de empresa, fui excluída. Foi removendo de tudo, você já não faz mais parte de nada. Então, assim, tudo que eu vivi foi completamente bloqueado, excluído, foi retirado. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Então, eu ia para a empresa todos os dias, trabalhava todos os dias, eu já não podia ir mais. Eu acredito que tem coisas minhas até hoje que eu nem você não pude conseguiu retirar. tirar. Não consegui retirar. Comecei a trabalhar em casa, na cozinha de casa. Home office, né? De home office. E aí, assim, gente, tudo isso são coisas, são processos que acontecem dentro de um divórcio. E que quase ninguém fala. Porque são detalhes ali, né? São detalhes que eles dói muito. Que eles machucam. E que você tem que estar correndo atrás dos seus direitos, porque o outro, vou usar essa palavra, está se lixando. A decisão para ele já estava tomada. E é um processo de se sentir excluída, né? Ali o tempo todo, de tantas coisas, né? Como você mencionou. E é um processo injusto, né? Porque se você se colocar no lugar da outra pessoa e falar assim, essa pessoa esteve comigo e ela conquistou tudo junto comigo. Mas nessa hora, não tem emocional, não tem nada. Então, quando eu deparei com tudo isso e vi tudo isso acontecendo, eu falei, opa, peraí. Não é hora de você chorar, não é hora de você esmorecer, não é hora de você cair em prantos, agora é hora de ação. Racionaliza. Quem, sem emocional desenvolvido, consegue fazer isso? Nossa, não consegue. Quantas mulheres eu já vi perder tudo? Porque não tem ali Porque não tem emocional desenvolvido para ir atrás daquilo que é direito dela. Para negociação, né, Esther? Acho que é uma negociação mesmo. Entendeu? Porque assim, eles se tornam desumanos.
Da mesma forma, quando eu falo eles, eu vice-versa, porque eu sei que tem homens também que passam pela mesma situação com mulheres. Sim, ao né? contrário, Ao né? contrário. Mas como eu tô contando o meu momento, o ser humano que eu conhecia, eu desconhecia. Engraçado que a gente Você ouve falar isso. assim, ó, foi sem dó nem piedade. A gente ouve isso Bloqueou, mesmo. tirou, Excluiu. e você não faz mais parte, é isso mesmo, engole o choro e tá tudo certo. Não tem o que questionar e perguntar, né? Entendeu? Então, assim, quando eu olhei pra tudo isso, eu falei, caraca. Eu falei, e agora? São tantos e agoras, né? E agora? E agora? Eu Com falei, e tanta agora? Eu coisa. falei, e agora que o processo que você falou que era inegociável já foi feito? Arregaça a manga e faz o que tem que ser feito. Assina. E aí foi quando eu acionei a advogada, me informei, fui atrás, peguei e fiz contraproposta. Eu falei, a contraproposta é essa, é assim que vai funcionar, é desse jeito que vai funcionar. E nisso, gente, muito joelho no chão. O tempo todo. O tempo todo. A minha conversa com Deus era assim, Senhor, até o que se levantar para vir contra mim, o Senhor vai fazer trabalhar a meu favor. Porque agora o Senhor sabe que é só eu e o Senhor. Eu não tenho ferramentas, eu não sou esse tipo de mulher que vai a ferro e fogo. Eu vou fazer o que precisa ser feito. E o que for correto também, né, Esther? Que também não fere seus valores. Eu vou fazer né? o que precisa ser feito, eu vou atrás do que é direito meu e dos meus filhos. Porém, nessa causa é o Senhor. Me ajuda. E aí muita gente perguntou, Esther, mas e você falou com a outra pessoa que estava envolvida com ele? Em nenhum momento. Nem se aproximou. Pra quê? Em nenhum momento, por qual motivo? Eu entendo assim, o relacionamento é seu com aquela pessoa. Se aquela pessoa não te respeitou até ali onde você estava, o que adianta eu me rebaixar ao nível de outra pessoa? Eu acho que no seu lugar também não iria. Então, assim, não cheguei a falar, não fui atrás, porque não cabe a mim fazer isso. Falei com ele, né? Com ele o tempo todo eu falei. E fui atrás de todos os processos. Graças a Deus, Deus colocou no meu caminho uma profissional muito boa, que me ajudou muito. Advogada. Uma advogada. Me auxiliou em todos os processos, todos os momentos, esteve ali, me deu as informações. E por mais desafiador que foi, os processos desenrolaram rápido. Eu acredito que eu orei tanto, pedi Deus tanto graça para que, né? Que sempre que eu falava com a advogada, ela falava, Esther, isso demora, isso não é Porque assim. É angustiante, né? E assim, Deus fez as coisas desenrolarem muito rápido, mesmo nos processos jurídicos. Sabe? Nossa, até nisso ele agiu, né? E aí, assim, é você olhar de frente para a situação e falar, eu estou vivendo isso. Vou encarar e vou fazer o que tem que ser feito. A velha e boa frase, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. Mas aí é aquele negócio, né? Aí os dias seguintes, os processos foram desenrolando, eu fui vendo a minha vida construída sendo desconstruída, aí eu já não fazia mais parte de grupos de família, eu já não fazia mais parte de empresa. Dos relacionamentos da empresa. Aí né? eu já estava vendo os meus filhos sendo inseridos nesse novo lar com outra pessoa. Eu já estava vendo essa outra pessoa indo para os mesmos lugares que eu ia e sendo colocado já no meio, como agora minha vida é essa. E você vai se vendo colocada completamente fora. Excluída, essa é a palavra. Excluída, literalmente. E aí eu acho que essa é uma das piores dores que a gente pode sentir. E aí, assim, agora nesse momento me dói ainda, né? Com certeza. Assim, não me dói ainda, mas vem as lembranças. As emoções que você vive, as lembranças das emoções. As lembranças, elas vêm por qual motivo? Porque foi assim, gente, quem passou sabe. Foi a pior dor. A pior dor é você chegar nos lugares e perceber que você não é mais aceita ali naquele lugar, né? E você vê você completamente excluída. Dilacera, né, Esther? É nessa hora que a gente fala assim, você separa quem realmente está com você e quem nunca esteve. Isso foi muito claro, foi como assim, separar o joio do trigo. Assim, né? Muito claramente. Foi a metade para um lado, a metade para o outro. Eu falei, esse eu sei que está comigo. E aí nessa hora você vê Deus trazendo pessoas, tirando pessoas, o xadrez
se mexendo ali, Ele né? vai se mexendo numa velocidade gigante. Ó, a gente tá com xadrez aqui. O hoje, xadrez olha. está aqui, você vê as peças sendo movidas e você fala, essa tá comigo, essa não, essa nunca esteve, essa está. Você vai tendo uma abertura, uma visualização, né? Sai uma névoa e você começa a entender o jogo. E aí, assim, esse sentimento da exclusão, da rejeição, ele me doeu demais. Aí dói. Isso dói. Ele me doeu muito. E assim, gente, é uma dor dilacerante mesmo. E eu lembro que um dia eu estava aqui em casa e eu passei a trabalhar em casa. Imagina que eu, Esther, eu sou do povo, né? Eu falo Você assim, gosta das pessoas, se tem um ser humano que ama ser humano, se chama Esther. Tanto que a minha profissão é psicóloga, trabalho desenvolvendo o ser humano, porque é a minha paixão. Para mim não existe demais, nada né? mais encantador, né? Então, passei a trabalhar sozinha em casa e eu lembro que o nosso escritório, o meu escritório era em cima e eu ficava muito sozinha lá em cima e aquilo me incomodava muito. Eu falei, eu não aguento ficar sozinha aqui em cima. Então, eu desci meu escritório para a cozinha e falei para minha mãe, falei para a minha ajudante que fica aqui comigo, falei, gente, eu vou trabalhar aqui com vocês, aqui no meio de vocês. Eu preciso de proximidade Porque de pessoas, eu preciso ver gente, eu não aguento ficar lá em cima sozinha. Eu tô muito isolada, isso tá me adoecendo. né? Então, passei a ficar com elas aqui embaixo, e aí foi um caos, né? No meio, né? No meio da casa. Porque tava elas cozinhando e eu em reunião, e eu falava, gente, peraí, para de fazer barulho que eu preciso entrar em reunião. E aí, tipo assim, no meio do caos, eu trazia leveza. Que é uma coisa que eu falo muito assim, independente do que você está passando, tenha regozijo na tribulação. E você sabe muito bem fazer E isso, né? ter regozijo na tribulação é o quê? Para quem não compreende essa linguagem, é mesmo que você esteja passando por momentos terríveis, desafiadores, é você não reclamar. Sabe? Não reclama, não murmura, pelo contrário, dê risada, agradeça, busque ver coisas positivas aonde não tem, mas tempestade. encontra, sabe? Encontre um ponto positivo e olha para ele. Foi o que me ajudou a romper. E eu fazia muito isso, sabe? De falar, nossa, agora você tá aqui na cozinha, né? Trabalhando na cozinha, não tem ninguém. E aí sentava com as meninas, conversava com elas, dava risada junto com elas. Esse é um ponto muito forte mesmo, seu, assim, que eu admiro muito. E, de novo, você tem noção que isso também veio da aprendizagem da PNL, né? Do desenvolvimento, Isso veio muito do desenvolvimento, você olhar os pontos positivos, né? É aquela velha história do copo, né? Metade cheio, metade vazio. E aí, assim, a gente tem uma coisa que a gente fala assim, é muito difícil, é muito desafiador você olhar para você em certos momentos da vida e falar assim, nossa, mas isso está acontecendo comigo? É a parte que entra o orgulho. Você moer o seu orgulho. A vaidade, é a né? coisa mais difícil que tem, sabe? E depois que tudo foi desenrolando, tudo aconteceu, eu ainda lembro o dia que eu assinei definitivamente o papel de divórcio, agora você volta para o seu nome de solteira. Eu estava dentro do carro, gente, eu acho que eu chorei a tarde inteira. Essa etapa também deve doer muito. Porque né? aí tirou o nome de casada e voltou para o nome de solteira, né? Eu estava dentro do carro e eu não conseguia nem sair. Eu fiquei ali exatamente onde eu estava e eu chorei com esse papel no meu colo a tarde inteira. E eu chorei muito, e aí eu lembro que nesse dia, foi exatamente nesse dia, eu cheguei em casa e eu tava só aqui, né? E aí eu fui pro meu quarto, porque assim, o meu quarto é o lugar que eu encontro Deus com mais facilidade. Sim. E aí eu fui pro meu quarto, eu falei, Senhor, já se passaram tantos meses. E eu acho que de tantos meses que se passaram, a dor que mais está me esmagando é essa dor no coração que parece que ela atravessa a minha alma. Eu fiz tudo que deveria ser feito, eu fiz os processos que cabiam ser feitos, mas não para de doer. Eu falei, Senhor, não para de doer, e se essa dor não parar, eu vou enlouquecer. Eu falei, eu sinto que eu vou enlouquecer, porque ela é muito profunda. E não tem mais o que eu, como ser humano, possa fazer para que essa dor pare.
Porque cada hora vinha uma coisa, né, Esther? E assim, como a decisão ela não partiu de mim, o sentimento pela pessoa ainda existia, né? Sim, claro. Então, a dor estava muito forte e eu lembro de nesse dia eu virar para Deus e falar assim, eu sei que o Senhor está comigo, pois em nenhum momento eu me senti desamparado, o Senhor esteve comigo para executar cada processo e cada processo foi executado com resultados positivos, da forma que deveria ser. Porém, essa dor tá doendo demais. Eu falei, tá doendo demais, eu preciso que o Senhor me cure. Que alivie. Não, eu falei assim, eu não quero que o Senhor alivie, eu quero que o Senhor me cure dessa dor. E é só o Senhor que pode me curar. Porque era uma dor assim, que eu acordava de manhã, eu tinha que fazer uma força enorme para conseguir executar o que eu precisava. À tarde, uma dor enorme, e assim, era o dia todo doendo. Com isso, né, O coração doendo, doendo, e latejava, e doía. É você fazer as coisas o dia inteiro com dor. Não, é muito ruim. E depois dessa oração com Deus, eu fiz essa oração, era à tarde, quando foi à noite, eu deitei para dormir. E quando eu fechei o olho, o último pensamento que eu tive, eu falei assim, Senhor, eu estou esperando a minha cura. E eu deitei e dormi. Foi o prazo de eu deitar, sabe quando cai assim, eu uso o sono profundo de Adão, né? Que Deus colocou em Adão o sono profundo. Eu caí num sono tão profundo, que depois que eu dormi, Deus me deu um sonho. Eu falo que foi um sonho em 3D. Olha, como eu que foi comecei, esse sonho? dentro desse sonho em 3D, eu me via lá na minha vida, no início, quando eu casei. Eu novinha, Sim. dentro do apartamento, andando de um lado para o outro, e no sonho eu me via, eu via a cor da minha roupa, eu sentia o que eu estava sentindo lá no sonho, no momento, era como se eu tivesse voltado. Voltado de fato a viver, né? Voltado anos atrás. Sim. E aí eu me via dentro do apartamento, andando de um lado para o outro, e eu sentia aflição, eu estava aflita e angustiada. Andando de um lado para o outro dentro do apartamento, e aí eu me via magrinha, e era como se eu tivesse assim, do lado de fora, eu, Esther, hoje, do lado de fora, me assistindo. Olha só. Em 3D, movimentando de um lado para o outro. E aí eu saí desse tempo passado e vim para o presente. Já me vi na minha casa, dentro da minha casa, e ao mesmo tempo angustiada, aflita, andando de um lado para o outro, e eu sentia essa angústia e aflição, era como se algo me incomodasse muito. Tanto na visão do passado, quanto agora. O sentimento era o mesmo, eram as pessoas diferentes, o sentimento mesmo, sempre angustiada e muito aflita. Que refletia um pouco do que você estava sentindo, na verdade, né? E aí, quando eu vim para casa, que eu me via na casa, eu comecei a ouvir a minha voz e eu falava assim, eu não estou suportando, tá doendo muito, tá doendo muito. Eu repetia esse movimento. E aí eu escutei no sonho uma voz falando assim, corre lá para fora. E eu falava, corre para fora como? E a voz repetia, corre lá para fora, você vai vomitar. E eu falava, vomitar? E aí, desesperada, eu me via, né? Eu desci as escadas correndo, isso no sonho, gente. Imagina que era um sonho em 3D. Eu desci correndo as escadas e fui para a varanda, para o fundo, no quintal para fora, e fui para um gramado e para uma árvore que a gente tem no fundo. Quando eu cheguei nessa árvore, eu inclinei meio que para frente, coloquei a mão assim no abdômen, e aí eu escutava a voz falando assim para mim, agora abre a sua boca e deixa sair. Quando eu escutei abre a sua boca e deixa sair, eu comecei a vomitar. No sonho, eu via você vomitou eu vomitando. mesmo. E era assim, imagina uma mangueira de bombeiro, Sim. que ela é grossa e sai aquele jato de água. Nossa, meu Deus. Era o vômito. E jorrava, mas era uma mangueira que ela esguinchava por horas, horas, horas e horas. Aí eu parei, no sonho cessou, aí eu parei, levantei assim, a voz veio e falou de novo, inclina que tem mais. Eu abaixei e vomitei mais. Vomitei. Aí a hora que eu levantei, a voz veio e falou assim, melhorou? Você sente melhor? Aí eu olhava assim e falava, eu tô melhor. Quando eu falei, eu tô melhor, eu acordei. O quarto estava escuro, completamente escuro. Era de madrugada. Acordei, era madrugadona. Eu acordei, eu sentei na cama de imediato. Sentei retinha assim na cama. Aí eu apalpava assim na cama.
apalpava assim Pra ver se tinha vomitado, no né? meu corpo. E a minha garganta tava arranhando, sabe? A garganta azeda, quando você Sei, vomita, a sei. garganta azeda arranhando. E eu passava a mão assim, passava a mão na cama, eu falava assim, meu Deus, eu vomitei. Eu vomitei muito. Eu falando, No sonho, né? eu acordada, porque aí eu já Aham, sim, tava já tinha acordada, acordado. apalpando assim, falando, gente, eu vomitei Mas tinha muito. sido muito real. Eu vomitei muito, mas cadê o vômito, né? Cadê o vômito? Aí eu parei assim, respirei e falei assim, não, peraí. Eu vomitei. O que aconteceu aqui? Aí eu parei, entendi que eu tinha sonhado. Aham. Aí eu parei e falei assim, senhor, o que foi isso? Falei, meu Nossa. Deus, o que foi isso? Aí eu perguntei, falei, senhor, o que foi isso? O senhor tá aqui? Aí a mesma voz do sonho veio e falou assim, a sua cura. Você não me pediu a cura? Aí eu respondi, pedi. Ele falou assim, então, é a sua cura. Você foi curada. Meu Deus, Esther. Tô toda arrepiada, Esther. Que história. Falou assim, você foi curada. Quando falou assim, você foi curada, eu respirei. Aí falei, então o vômito foi no sonho e Deus me curou. E aí a gente aprende no desenvolvimento emocional que quando você trabalha dores e emoções muito forte e acontece o processo do vômito, você está curando o espírito. Quando você sofre diarreia, disenterias, você está curando o emocional. E o meu espírito estava ferido. Sim. Né? A minha dor era espiritual. Dor da alma, era né? Dor da alma. Então, por isso o vômito foi tão forte, o vômito foi tão real daquele jeito, a ponto, gente, de a garganta estava azeda. Na realidade, eu tive que beber a água na realidade, como se o sonho tivesse acontecido ali. De fato ali, né? E aí Deus falou, você foi curada. E aí quando eu levantei, eu desci da cama, ajoelhei, agradeci pela cura, falei, Senhor, eu recebo a minha cura, a partir de hoje essa dor não me acompanha mais. E, gente, acredite no que eu estou dizendo, nunca mais essa dor me incomodou. Eu acredito. A dor do coração que ela latejava, ela era latente, dia e noite, ela nunca mais me incomodou. Nossa, Esther. Hora ou outra vem a incrível. emoção, vem o sentimento, mas é assim, aquele sentimento que vem e passa, vem e passa. A cura foi imediata. Ela não dilacera mais, ela não dói no lateja. Ela não dilacera mais, ela não lateja. E assim, o sonho em 3D foi a primeira vez que eu tive. Sim. E foi a coisa mais incrível que me aconteceu, assim, na minha vida. Sabe? Meu Deus. Eu levantei no outro dia, contei pra minha mãe e falei, mãe, foi assim. Ela falou, eu creio, eu acredito. Porque o seu pai já teve isso, seu pai já passou. Eu ia falar do seu pai. E é real. Eu falei, é isso, Deus me deu isso. Esther, que história magnífica. Então, assim, sabe, assim, o que apesar do processo... De dor, né, e difícil. Deus tá com você no colo? Sim, você olhar para trás e falar assim, não, Deus está me carregando no colo. Nossa, Esther. Gente, eu tô aqui, né? Eu acho que tá todo mundo assistindo ali. Eu tô aqui, assim, desbabacada mesmo. Eu conto com muito orgulho, porque foi um processo de cura, né? Foi um processo de dor muito forte. E fui curada dessa dor. E quando você pensa que agora Deus me curou, tudo vai mais leve, a gente recebe outra notícia, né? Eu ainda não tinha assinado o papel, porque eu falei que esse sonho veio depois que eu assinei. Exato. Mas antes de assinar o documento, na pressão dele, tem que assinar logo, né? Eu falei, mas por qual motivo eu tenho que assinar logo? O que está acontecendo que eu tenho que assinar logo? Não, porque tem algo que não pode passar de tanto tempo. E aí, esse algo a gente vai contar. Tem algo que está acontecendo que não pode passar, a gente tem prazo para assinar esse documento. Eu falei, quê? Como assim? A gente tem prazo para assinar o documento. Eu falei, mas então você não contou tudo? Não, eu não contei tudo. Desse jeito. Vamos respirar. Eu não contei tudo. E aí, como se diz, vem mais coisa por aí. Gente, tá difícil pra mim aqui ouvir essa história e segurar a emoção. Acho que pra vocês também. E a gente vai contar isso no próximo episódio. No próximo episódio, por qual motivo? Eu quero que vocês fiquem nesse episódio com a minha fala de
tenha regozijo na tribulação. Tô emocionada. E quando a tribulação vem, ela não vem fácil. E quando a gente fala ter regozijo na tribulação, é nos piores momentos da sua vida. É aí que você vai provar para Deus a que você foi forjado. Se você foi forjado no fogo ou não. Porque Deus, quando ele escolhe alguém para um propósito, ele quer ver se você também escolheu a Deus. Ou se vai ser qualquer desafio, qualquer dificuldade que você vai desistir e vai murmurar de Deus. E o murmurar de Deus, gente, não precisa muito, não. Para você murmurar de Deus e entristecer Deus é um simples assim, ah, Senhor, mas a pessoa está fazendo isso e isso comigo e o Senhor não vai fazer nada? É simples, né? Eu estou aqui todo dia fiel e aí, o Senhor não vai fazer nada? É. Então, eu quero que vocês reflitam sobre isso, o que é ter regozijo na tribulação, gratidão, independente da circunstância e do que você está vivendo. Isso é algo que me mantém de pé, é algo que eu vi no meu dia a dia com meu pai, vi com a minha mãe, é valor que eu carrego e que sim, ele faz muito sentido levar adiante e que você desenvolva isso na sua vida, no seu dia a dia. Eu acho que o que a gente recebe de pai e mãe, né, é uma das coisas mais valorosas que a gente pode carregar na vida, né? Não é à toa que Não é está à na toa. Bíblia, né?